Olá, toda semana no Câmara Livre a gente percorre trajetórias, escolhas e projetos de vida. E a partir deles, em todas as fases das nossas vidas, nós queremos oferecer para você uma forma de olhar o mundo ao seu redor. E através disso, fazer com que a sua experiência possa ter a nossa contribuição. Hoje a gente vai falar muito, no fundo e também, em parte, sobre a identidade brasileira, a partir de algum recorte das nossas origens. E para isso a gente tem o prazer de receber aqui na TV Câmara, em um outro estágio da sua trajetória, Pedro Mota Popoff. Obrigado por vir, Cangaceira. Eu agradeço, Nelson. Aqui há quantos anos atrás que a gente estava? Devia ter o quê? Uns 8 anos? 8. Então há 8 anos atrás eu estava aqui e hoje eu estou de volta com muita honra e agradeço sempre você por tudo que você me proporcionou de aprendizado, muito com literatura cantada, né? Também aqueles anos que a gente passou. E você é um parceiro que sempre dá um espaço gigantesco aqui na rádio, na TV, e eu fico muito grato. Imagina, Pedro. Pedro, todos temos memórias afetivas de infância. A sua está talvez muito latente ainda, que está próxima de você. É um fato, uma imagem, uma passagem, um objeto, uma frase, um som, pode ser qualquer coisa ou outra coisa. Qual é a sua memória afetiva de infância, assim, de bate-pronto? Cara, eu lembro muito da Fazenda Santa Rita, em Ribeirão Preto. Inclusive, ontem eu escrevi uma música para Fazenda e foi um dos momentos mais felizes da infância, né? Eu devia ter meus 5, 6 anos, brincando no meio de boi, ordenhando vaca. Eu lembro de deitar no pasto com meu pai, tinha um boi, filho da Bordada, que era uma vaca que tinha lá, e ele deitava na nossa perna. A gente ficava deitado junto no pasto, brincando com o cachorro, andando a cavalo. Acho que foram uns... É o que vem na minha memória afetiva de infância. A relação com a memória afetiva de infância, em você como em muitos que nos ouvem para emprestar aqui as nossas próprias experiências, elas acabam fluindo em outras etapas da vida, né? Aqui para botar no tempo, a gente está gravando no final de 2022, apenas por uma questão temporal. O Pedro conversou com a gente lá quando tinha por volta de 8 anos, como ele disse, e aqui estamos falando aos 16. Olha como a vida é efêmera. O que aconteceu com essa fazenda hoje? Bom, Santa Rita foi vendida e hoje em dia ela é um lugar que recebe eventos, casamentos, então tudo aquilo que eu conhecia mudou, né? A Casa Grande mudou, a capela mudou, virou uma capela gigante, o curral acabou, o chiqueiro, que era um chiqueiro no chão, assim, coisa mais linda, parecia um labirinto subterrâneo, acabou também, foi tudo cimentado, o curral virou bar. Então tudo aquilo que eu tinha de memória foi embora, só ficou na cabeça. Como essa memória afetiva de infância aqui, latente agora, que você está contando pra gente, que foi ontem mesmo, se transformou em uma letra. Sim. Ontem eu já tinha um primeiro verso, que de início não falava muito da música. Eu dizia: eu sou aquele impressionista da roça que pousou um foguete no canavial. E daí depois eu comecei a lembrar da fazenda e eu comecei a comecei a transformar a música com memórias e com aquilo que eu sentia que era uma raiva do progresso. Porque eu lembro que meu pai e minha avó falavam: é o progresso. Então eu comecei a falar que lutou até o fim contra o progresso, entrincheirado dentro de um curral. E daí foi traçando a música, falando das coisas que eu lembrava de lá, da própria cocheira, das vacas, do fogão a lenha, do pé de urucum que tinha atrás da casa. Então foram memórias que eu fui trazendo e também algumas coisas para completar a letra, falando mais do passado ainda, que era do Brasil colonial, do fim de um Brasil colonial, que foi quando a fazenda foi construída. Então foi trazendo essas lembranças e memórias e algumas coisas que eu conhecia da história da fazenda. Você bem sabe que isso em literatura e música é bastante efervescente, né? Você percorrer as memórias das Sim. suas pedras brilhantes e transformá-las em origem. Quando você estava falando aí, disse que está latente em você, eu me lembrei de uma canção que é muito conhecida, do chamado caipirismo originário brasileiro, naquele mais raiz e tal,
que fala do antigamente nenhum sonho existia, tantas pontes sobre os rios, nem asfalto nas estradas. De certa forma, a Santa Rita está aí, sim, nesse enredo com você. Com certeza. E assim, eu quando começava a ir para lá, foi no fim da Santa Rita que eu comecei a gostar mesmo da cultura nordestina, porque até então eu gostava muito de música caipira e já gostando eu lembro de sentado na sala ou cantando Tião Carreiro e Pardinho na sala de jantar. Eu lembro de tudo isso, eu lembro dos momentos, de cada bronca que eu levei, de cada brincadeira que eu tive. Então, cara, foi uma época da minha vida que ficou muito na minha memória, né? E sempre vai estar. Mas você deu um nome inusitado, no mínimo, para quem lida com a língua portuguesa, para a canção. Sim. Conta pra gente. Eu vou pegar porque eu sempre esqueço. Porque eu não sou fluente em Guarani, né? Eu tenho um dicionário que eu ganhei da minha avó, que é um dicionário Tupi-Guarani. E esse dicionário, eu sempre pego uma palavra para dar de título e algumas palavras para compor algumas coisas que eu escrevo, né? Esse se chama Nhemonta, que significa como se fosse se render, se ajoelhar, se entregar. E é o que eu vejo que aconteceu com a Fazenda. Se entregou ao progresso. Acabou. Muito legal. Na sua trajetória, depois dessa memória afetiva de infância, a gente já contou pra gente aqui, tá no outro programa, vai lá na biblioteca pública, né, que acaba se transformando num documento da TV Câmara, que é um documento das nossas próprias histórias e personagens da nossa comunidade, da nossa aldeia, sobre como a questão folclórica, por exemplo, ingressou na sua vida. Mas vou percorrer um pouco mais além, então, para a gente aguçar a curiosidade e eles irem lá buscar este pedaço. Num determinado momento, você acabou juntando esses outros sabores sonoros, porque você ouviu o Tião Carreiro aqui na sala, e aí, de repente, foram lhe apresentando outros sons, você foi mais ao norte e nordeste? Pois é. A cultura nordestina chegou quando eu tinha 5 anos de idade. Também de uma maneira espontânea, né? Uma vez eu abri o YouTube e já gostava de música caipira, eu abri o computador, coloquei lá e apareceu nos recomendados um filme de cangaço. O filme Lampião, Rei do Cangaço. E, cara, botei pra ver o filme, né? Curioso, né? Lampião, pô, vou assistir. E então, foi aí que tudo mudou, né? Foi aí que botou essa Virgolino botou uma vírgula na minha história e foi aí que começou essa minha paixão pelo cangaço, porque aí eu não quis parar mais. E daí o filme abrangia forró, abrangia literatura de cordel e tudo isso que eu comecei de uma maneira muito orgânica a desenvolver, uma criança brincando mesmo. Eu brincava com meus bonecos de Forte Apache em rima e sotaque nordestino, é uma coisa que eu gostava de fazer. E foi crescendo essa paixão. Tem duas fases aí, uma do menino, a gente tem várias passagens, programas aqui com você na rádio e na TV Câmara, falando daquele garoto, né, do final da primeira infância, ainda até a pré-adolescência, percorrendo os seus amiguinhos, indo nas escolas, e ele surpreso, poxa, mas o que é isso? Porque uma coisa é ver aquela simbologia do meio na mão. Agora já tem a entrada de uma outra fase. O que os jovens de 16 anos, a turma que você anda, como é que eles conversam com você sobre esta questão dessas identidades que estão nisso? Meus amigos, eles gostam bastante. E meus amigos, eles falam do meu grupo no ciclo fechado de amigos. Claro. E eles adoram. Eles acham muito legal. A gente até faz uns vídeos assim pega uma música do Léo Canto e Robertinho, que eles não tinham aqueles pseudo-vídeos, né? Sim. A gente pega o Delegado Lobo Negro, a gente grava, faz no quintal de casa, a gente pega as coisas de cangaço, veste um amigo de cangaceiro. Então a galera curte bastante, a galera sempre vai lá na Cordelteca, né, lá em casa. Claro. Lá é a base do grupo. E a gente, cara, eles adoram, assim, de vez em quando até a gente vê uns filmes de cangaço junto, assim, a galera gosta bastante. E o pessoal que, por exemplo, da escola, eles também gostam bastante, porque alguns não conhecem. E a recepção é bem diferente de quando você tem 8 para quando você tem 16. Claro. E eles vêm e querem muitas vezes perguntar, descobrir o que é, sabe? E quando eles conhecem, eles querem até saber um pouco mais. Por isso que eu ia percorrer exatamente isso. A gente tem uma série de personagens que a gente foi conversando aqui ao longo dessas recortes de trajetória, né? Para mostrar um pouco dessa descoberta.
Você está aqui falando com a gente, e eu tenho o privilégio, porque já o conheço desde pequeno, para entender esse universo. Ou seja, no teu grupo de amigos de 16 anos, deve ter alguém que gosta de funk, deve ter alguém que gosta do sertanejo aí, comercial, todos nas suas paragens. Mas eles demonstram que se você abrir uma outra tramela da porta, eles sentam para ouvir. Claro, inclusive 16 anos só tem praticamente eu, né? Porque a maioria é de 20, 19 para cima. Então, pessoal, quero mandar um abraço pro Cabecinha, que é o cara que você falou do funk, Amadeu, que adora sertanejo de raiz, que tem banda de rock comigo, inclusive, Gama, que é o pessoal que gosta muito de, por exemplo, o Gama e o Amadeu gostam muito de Sai Guarabira. Né, que é o rock rural. Sim. Então o pessoal, eles abrem e, os caras estão o dia inteiro, todo dia os caras vão na minha casa. A gente sai da academia, vai na minha casa tomar um shake. Então o pessoal tá o dia inteiro lá naquele meio de cordel, naquele meio de coisa. Cara, é impossível a pessoa não conhecer. A gente se junta lá em casa, leva os LPs e bota LP do Raul Seixas, LP do Luiz Gonzaga, dos Beatles. Então o pessoal vai bastante e tem até demonstra até mesmo um interesse espontâneo para conhecer. Então é real essa história de que a ideia de que alguns fazem de que o jovem está lá muito no meio eletrônico, que se levar alguma coisa legal e trazer surpresas para eles que eles não estão abertos, isso não é bem assim. Ah, cara, o jovem ele se interessa assim, ele tem muito jovem que está no comodismo, muito jovem que está no comodismo. Mas eu vou falar pelos meus amigos, cara. Esse negócio de ficar no meio eletrônico o dia inteiro é raro, porque a gente pega a bicicleta, vai andar de bicicleta, vai pra academia. Amanhã estamos saindo pra acampar, né? Então o pessoal se interessa, o pessoal gosta de se movimentar. Pelo menos os meus amigos, não sei os outros, mas pelo menos os meus, eles gostam de estar em movimento. Como é que você já concilia nessa entrada do colégio, que é uma outra fase dos ciclos que a gente vai fazer aqui? Aliás, para registrar no Câmara Livre, o Pedro não sabe, vou contar aqui no ar, a gente pegou alguns jovens de 16 a 18 anos e estamos gravando agora aqui para deixar daqui 10 anos o convite e ver os outros recortes, para poder fazer os recortes de trajetórias ao longo do tempo, para a gente poder fazer simbolicamente essa questão de mostrar para as pessoas como a vida é um processo de escolhas, virtudes e oportunidades nessas trilhas, né? Mas você acabou desenvolvendo uma série de vertentes de fazer e lidar com versos. Então, a língua portuguesa, eu lembro você pequenininho no colégio lá, já falando as suas coisas, tem uma coisa que é espontânea sua. Esses amigos seus, alguns gostam de questões mais tecnológicas, outros são bons de fazer conta, próprio de toda a turma, né? E aquele que gosta só de jogar uma bola e tal. Eles também estão abertos a tentar. Então, pô, Pedro, mas você sabe falar, você é desenvolto e tal. Eu não consigo fazer isso, não é minha área. Cara, o pessoal do grupo, todo mundo cara de pau, né? A gente aposta R$10 para ver quem consegue vender uma bala mais rápido. Legal. Todo mundo é cara de pau. A gente gosta de dar cara a tapa, assim, pra... não tem muita timidez. Mas, cara, que nem eu disse, tem gente que demonstra essa vontade de mudar, de conhecer mais, de se tornar mais aberto a falar em público. Tem alguns que são um pouco mais tímidos, mas a gente, cara, todo mundo, quando se junta, a gente perde a vergonha em tudo, cara. A gente vai fazer um monte de recortes aqui, lógico, para aproveitar muito bem um negocinho chamado tempo. Né? Você acaba de vir da Flip, né? Sim. Uma feira literária consolidada no país e tem de tudo lá, né? É uma torre de Babel de escritos de todas as naturezas, mesmo para quem não teve oportunidade de ir. Como a questão da nossa identidade folclórica e do cordel em particular, que é a tua praia, foi sentida lá do que você pôde perceber? Olha, esse ano o Cordel recebeu uma casa pelo IFAM para ser a casa do Cordel. E, cara, foi uma recepção gigantesca, assim, que o pessoal da literatura de cordel teve. Foi o pessoal do Brasil inteiro, o pessoal do coletivo do SP Cordel, o pessoal do Rio de Janeiro. Então, cara, era o dia inteiro aquela casa e era a casa que mais tinha música, que mais tinha declamação, que mais tinha dança, sabe? A gente vamos pegar os instrumentos, daí ia lá, colocava na caixa de som, eu no violão, outro na zabumba, daí ia trocando, a gente fazia, era o dia inteiro de música, o dia inteiro aquela casa bufando de cultura, assim, saindo pelas paredes, assim, pelas portas. E foi uma recepção maravilhosa que a literatura de cordel teve esse ano lá na Flip, né? Foi um ano maravilhoso para o cordel, que é patrimônio histórico, cultural e material do Brasil.
E foi uma maravilha, assim, a recepção que a gente teve. O que você está fazendo nesse momento na Unijuí? Na Unijuí, né, a Unijuí ela é uma organização, é uma universidade lá em Ijuí, no Rio Grande do Sul. E eu fui liberado para cursar o curso de pós-graduação em Folclore e Artes Populares. Eu estou fazendo um curso online, né, à distância. Sim. E a Unijuí ela tem uma parceria com a IOV, que a gente vai falar depois, que é a organização que eu faço parte. E foi justamente pela minha participação na IOV que eu consegui para poder estar fazendo esse curso mesmo aos 16 anos, mesmo não contando, né, porque eu não tenho a graduação ainda, mas é um aprendizado. Eu acho que todo conhecimento é válido. A Organização Internacional de Folclore e Artes Populares acaba sendo, lógico, uma efervescência para poder manter essa história da identidade. Não fica para você uma questão na cabeça assim, o brasileiro gosta muito de falar, por exemplo, do samba, ótimo, nós temos todas as nossas raízes aqui, aí fala das nossas matrizes africanas, tudo certo, nossa identidade. E eu não quero politizar a nossa conversa, mas não dá para deixar de comentar que exatamente no momento que estamos gravando aqui, o pessoal ficou um pouco olhando torto, né, olhando de viés para o Norte e Nordeste por causa de uma decisão política que você sabe. Para não transformar isso em cor, nós somos uma baita aquarela. Aí você aparece numa organização dessa, de um paulista, caipira, rock rural aqui do interior, que fala cordelteco falando para os caras, ô cabra, nós vamos conversar sim também sobre o nordestino. Cara, a IOV, eu estou como presidente da comissão da juventude da IOV Brasil. E assim, eu fui muito bem recebido lá. Estou desde 2019, quando eu assumi a presidência da comissão infanto-juvenil. No ano de 2021, me tornei diretor-geral da Comissão da Juventude e agora voltei como presidente da Comissão da Juventude. E a IOV é a maior organização de cultura popular do mundo, tem mais de 100 mil membros, age em mais de 150 países, não é só no Brasil. Mas eu, assim, fui recebido de braços abertos, né? E mesmo sendo caipira, né, que essa é a verdadeira etnia que eu tenho. Caipira é uma etnia que surgiu. E eu digo com muito orgulho, sou caipira sim, e como é que é? Eslavo caipira, né? Eslavo caipira. Mas a gente foi muito bem recebido, de braços abertos, o trabalho que a gente está fazendo lá, de juntar os jovens do Brasil inteiro na nossa comissão, para mostrar que não tem um ou dois só que gostam da cultura, e que sim tem diversos por todo o Brasil. E a gente vem fazendo um trabalho com o nosso presidente da IOV Brasil e também da IOV América Latina, o Clerton Vieira, com a Fernanda Colli, que está também junto com a gente na comissão, minha mãe, que está todo o apoio, muito da parte da papelada, né? Porque eu não... Sim? Eu mexo com a papelada, mas isso não é e esse trem dá trabalho. Tão comigo, né? Mas na IOV a gente está tendo um trabalho maravilhoso, junto com os jovens que estão se unindo, estão trazendo os amigos, estão se mexendo cada vez mais para poder fazer com que a cultura seja valorizada e seja elevada ao patamar que ela merece. Não algo apenas que é desvalorizado, porque não é uma cultura que saiu de dentro de uma universidade, de um conservatório, mas é a cultura que sai de dentro do povo. Eu acho que é tão válido quanto qualquer outra cultura. E o Brasil é tão sincrético e miscigenado nesse aspecto que nós temos, por exemplo, lógico, muitas culturas de tambor e congressos na Bahia, temos de carimbó no Maranhão, né? Tem de jongo temos aqui. De frevo, temos de jongo, temos de catira, mas tem congresso no Cariri também. Sim. Relacionado à questão do cangaço. Tem o Cariri Cangaço, que é o maior congresso de cangaço, né? O congresso sobre o tema que tem em média 3 edições por ano, e que ele junta mais de 300 pesquisadores em uma edição. Então veja só, né? O Cariri Cangaço esse ano, que eu fui, né? Porque eu só consigo ir no mês de julho, até porque eu estudo, né? Então eu vou no período das férias. E o Cariri Cangaço desse ano foi em Piranhas, Alagoas, do dia 26 ao dia 30 de julho. E esse período é um período muito importante para o estudo do cangaço, porque no dia 28 de julho, do outro lado do Rio São Francisco, no Poço Redondo, na Grota do Angicos, Lampião morreu. Então é organizada uma missa todos os anos por lá. É organizado essa missa
é organizado congressos, não só o Cariri Cangaço, mas também o Sertão Cangaço, do meu amigo Jairo, e diversos outros congressos. E esse ano no Cariri Cangaço, eu fiquei muito feliz em poder receber essa nomeação de conselheiro do Cariri Cangaço. Eu, jovem, a diferença de idade, eu acho, minha pro mais jovem deve ser 40 anos de diferença, eu acho. E foi também a família Cariri Cangaço me recebeu sempre de braços abertos. Só tive a oportunidade de ir para lá aos 11 anos, de poder participar, mas eles conversam desde que eu tenho meus 6, 7 anos de idade. Então, meu amigo Manuel Severo, o curador, o homem que faz esse evento acontecer, é um cara que eu tenho uma admiração tremenda e todos os aprendizados que eu tive no Cariri Cangaço. Eu acho que de livros, cara, eu só comprei 3 na minha vida inteira, livros de cangaço. O resto foi tudo de doação. Eu devo ter beirando 100 e pouco, 120 livros. Então o pessoal de lá tem um carinho assim e eu fico muito feliz em poder ser recebido desse jeito. Na hora de escrever cordéis dessa outra fase, é natural das fases originárias você, lógico, até a formatação sua e o amadurecimento da moldura da forma do texto, né, que também vai fazendo mutação ao longo do tempo, que é gostoso, genial. A gente tem uma tendência, por exemplo, aos 16, 18 anos, aqui eu estou colocando como cobaia, de olhar para os textos de 10 anos e achar eles mais infantis do que eles fossem. Como se fosse um pecado isso, né? O que são fases muito gostosas da vida. Mas eu estou perguntando isso para saber se você escreve sobre sensações ou conteúdos da mesma fase da infância ou isso também já vai derivando à medida que você vai fazendo novas descobertas? Bom, quando eu era criança, eu tratava mais como algo de brincadeira. Eu nem entendia direito da métrica da literatura de cordel, então Claro. eram mais poemas. Mas, cara, muita coisa ainda permeia no mesmo tema, né? Escrevo muito sobre cangaço, que é uma coisa que eu gosto de falar demais. Por exemplo, a minha música de apresentação, o Licença, ela é uma música que surgiu de um poema que eu escrevi aos 10 anos, aos 11 anos, e que meu amigo Antônio Freire transformou em música, né? E assim, hoje em dia eu escrevo muito sobre encomenda, né? Porque o pessoal também faz as encomendas dos cordéis, faz cordel sobre encomenda. Mas também quando eu escrevo para o programa Música Preta Brasileira, que é o programa que eu tenho com a Sandra de Sá, um quadro que eu tenho o quadro Nas Ondas do Cordel, lá na Rádio Roquete Pinto, no Rio de Janeiro. E eu escrevo, mais ou menos, são 5 cordéis e vão ser mostrados durante um mês. E esses cordéis, eles falam dos temas que vocês imaginarem. Por exemplo, em dezembro agora, eu falei sobre Jim Morrison, falei sobre sobre Luiz Gonzaga, que faz aniversário justamente nesse mês. Falei sobre Natal, claro, e falei sobre praia, sobre sereia, falei sobre tudo que você imaginar. Eu gosto muito de tratar a literatura de cordel não como algo apenas regional, uma temática regionalista nordestina. Eu gosto de falar de qualquer coisa na métrica. O tema, por exemplo, foi lançado agora em Paraty, na Flip, pela editora Conerro, a convite da Janaína da Cunha, que é neta do grande escritor, bisneta do Euclides da Cunha, e ela uma escritora maravilhosa, poeta, assim, que me fez um convite para estar no livro da editora Conerro, a coletânea Alma em Palavras, e eu escrevi um cordel chamado Pensamentos Desconexos que se conectam quando bem analisados. E esse cordel é um cordel que fala sobre quase que uma temática surrealista, né, de se escrever. Então você está escrevendo sobre questões existenciais também. Existenciais e com qualquer outra temática. Posso ler um trecho para você? Claro. E esse cordel, ele tem essa estética mais... Deixa eu colocar aqui. Pensamentos desconexos que se conectam quando bem analisados. De repente peço já, me destruo no momento, mesmo com grosso casaco eu me sinto no relento, cercado eu estou sozinho, levando-se com o vento. Escrevo, apago e renovo, reviso a tinta e a cor, sinto a zabumba no peito que bate sem ter amor, e uma laranjeira triste que vive sem botar flor. Mas tu é flor em meus olhos que quando te viram, tu, minha musa latina, já então se sacudiram, e teus olhos, ao me ver, logo me persuadiram. Diva de um poeta ibérico, da mente de um romanceiro, pra Quixote Dulcineia, pra mim olhar derradeiro, faz trabalhar meus ouvidos, buscando um tom derradeiro.
Do meu velho bandolim, bandolei o sentimento, te dedico mais um som com alegre sentimento, mas não chega até sua casa, nem passa do firmamento. Quem me dera ser um pássaro para assim poder voar, e logo em sua janela ter contigo e se encantar aquilo que eu criei, apenas para te cortejar. Fechei hermeticamente meu peito, meu coração, nem mesmo osmose fazia, quiçá aperto de mão, mas permitia a mudança, findando a solidão. Em meus cabelos molhados se retrata Trafalgar, cai pedra de Humaitá, tentando assim me matar. Lança setas e espadas, prontas para me perfurar. Mas não sofro nenhum dano, nenhum mal para me afligir, matraqueando as armas e o mundo a se extinguir, blindando a mente e o corpo, voltando a se existir. Penso na carta escrita que eu escrevi no passado, em um dos primeiros poemas que por mim foi decorado, na noite ou raiando o dia, sentado em pé ou deitado. Minha mente faz a estrofe, e então já desencaixo, como rapisódia grega ou de cima vai embaixo, fazendo tudo jogado, animando o cabisbaixo. Caboclo chamando a mata que a manita me deu, e o jaguar bem em frente, tudo em volta escureceu. Voei nos olhos da fera, que com tiro não morreu. O jaguar não me faz medo com seu dente afiado, não temo a cascavel com seu veneno marcado, mas temo os olhos dela, que me faz descompassado. Seus cabelos petrificam como medusa já fez, com beleza que me mata um pouco de cada vez. Seu veneno é saboroso, devo bebê-lo? Talvez. Se beber, talvez eu morro de felicidade, que anda junto com a morte, mas em outra intensidade. Por isso, tomo só um pouco, do cálice à metade. E se vier a morrer, isso todo mundo espera, mas vagarei em seu peito, assim terei nova era, e o meu fantasma será o mais feliz dessa terra. Sua zabumba tá pulsando batimentos cardíacos desconexos dissonantes já, o que é normal da testosterona dos 16, hein? Com certeza. A linguagem do amor está presente na sua música já ou não? Sim, também. Estou trabalhando esse ano, né? Final do ano passado eu tava com uma banda de rock chamada Caramuru. Juntei com alguns amigos meus. Rock rural ou rock misturado? Rock, era um rock psicodélico. A gente pegava muito do The Doors, muito do Jefferson Airplane, bastante dessa levada. E a gente também escrevia algumas coisas, né? Eu e meu amigo Amadeu, a gente fazia algumas melodias junto. Então um dia o Amadeu apareceu com um blues que tinha uma queda meio estilo Pink Floyd, que inclusive, coincidência, porque o Amadeu detesta Pink Floyd. E dessa queda a gente começou a escrever. Pô, Amadeu, detesta Pink Floyd, tudo bem. Ele detesta minhas bandas favoritas, né? Mas tudo a amizade é o que prevalece. E o Amadeu, ele apareceu com isso e a gente começou a escrever um blues. Então um dia eu cheguei em casa, depois de um rolê, peguei, sentei e escrevi uma música. Uma letra. E acabou que eu tentei várias melodias e nenhuma conseguia. E acabou que eu peguei aquela melodia antiga que a gente tinha e juntei, transformei num soul, num funk music, e saiu a música Cecília. E a música foi feita e acabou que eu depois transformei para um forró. Então já veio a primeira. A Sandra de Sá não reclamou porque ela gosta de soul. Sim, caramba. claro, mas eu apresentei para ela já como um forró, né? Para fazer o lançamento como o Pedro do Cordel. Ok. E saiu, estava pronta a primeira música. E depois eu comecei nessa pegada, a escrever várias músicas, como Zagaia, que é o segundo lançamento do ano que vem, o primeiro é Cecília. Em abril, o próximo vai ser dia 28 de julho, que é o Zagaia, né? Que fala sobre um cangaceiro imaginário. Explica o que é o Zagaia, ele, o personagem e a ferramenta. O personagem é um cangaceiro, né? E eu falo sobre um pouco da vida dele. Eu tinha escrito a história desse cara na minha mente. E era um cangaceiro que viveu desde os 10 anos até os 40 anos de idade no cangaço. E a música fala sobre ele. Zagaia é uma ferramenta, uma lança, como se fosse uma lança, que é usada pelos caçadores até hoje para caçar javali e onça, né? O cutucar a onça da vara curta vem aí. O cara ficava aqui perto da onça e quando ela fosse dar o bote dela, ele se deitava no chão com a lança erguida e a onça era perfurada no peito.
E a música fala sobre esse cangaceiro, o Zagaia. E também fala um pouco sobre o progresso chegando, né? Porque é um homem, antigamente se chamava Vir Bellator, que é homem de guerra em latim, e se tornou Zagaia, né? E um cara que lutou a vida inteira, 30 anos dentro de um cangaço, mais uma vez uma história fictícia, né? Mas o cara que viveu tudo aquilo e viu o progresso chegar, e viu as armas automáticas, viu o telégrafo, viu a estrada de rodagem, e viu o cangaço acabar. E acaba com uma morte dele inspirada num jogo chamado Red Dead Redemption, que também fala sobre isso, fala sobre John Marston, que era um ex-bandido do Velho Oeste, que é forçado pelos detetives federais a caçar os seus antigos amigos. E no final ele é traído, e ele vê cercado por todo o canto, e ele morre fuzilado. E acontece a mesma coisa com o Zagaia na morte. Não caça nenhum amigo, mas ele estava velho, estava cansado e estava cercado por todo o canto. Então a música diz sobre isso. O homem que não é cercado apenas no sentido literal, mas cercado pelo progresso e pela luta. Já passou na sua cabeça com esses fragmentos que você acaba pescando aqui e ali, que é a curiosidade, a descoberta, que é muito bom da pesquisa, linguagens diferentes, tupi, cangaço, folclore, identidade, são conteúdos e semânticas e histórias muito distintas, né, e muito ricas da língua portuguesa e das outras derivadas com personagens, histórias em mundos diferentes, de fazer literatura fantástica? Pode ser, cara. Você acaba criando naturalmente histórias que vão induzindo roteiros aí, ó, se você está fazendo, as pessoas estão tentando entender para onde vai esse cara, quais os poderes que ele tem e que ele não tem. Ano que vem eu estou querendo lançar um livro chamado Pensamentos Desconexos que se conectam quando bem analisados. Que é o livro que é uma coletânea lançada com base no texto desse cordel. Legal. E assim como um álbum que tem o álbum Help com a música Help. Ou o álbum Black Sabbath com a música Black Sabbath da banda Black Sabbath. Mas a princípio, 2023, só para demarcar tempo aqui, tem 3 singles aí. 3 singles. Um em abril, um em Tá. julho e outro provavelmente no fim do ano, em outubro, novembro. Tá. E Enquanto também isso, você continua escrevendo cordéis para a continuo Rádio com do certeza Rio. com as palestras, com a Cordelteca, que a gente vai falar depois. Sim. Mas ano que vem eu também estou querendo lançar um livro, uma coletânea. Pensamentos, trechos, poemas, sonetos, cordéis, contos, para poder juntar nesse livro e fazer uma baguncinha aí. Tá, você continua, já que você já citou, chamando a moçadinha das diferentes idades para ir lá e conhecer, apreciar, saborear a Cordelteca? Sim. A Cordelteca, ela é um projeto que surgiu quando eu tinha 13 anos de idade e foi feito sem apoio de políticas públicas, foi feito na marra. E a Cordelteca, então, ela se formou antigamente no terreno da loja da minha mãe, né? E atualmente a gente mudou o endereço e está lá na rua Charles Hughes 238. Hughes é Hughs, né? E ela está na nossa casa hoje em dia, que também se tornou a loja da minha mãe, alimento natural, e a gente está com... Esse espaço é mais fácil de receber, eu estou o dia inteiro lá, né? De bermuda, mal tô o dia inteiro lá jogando. Então eu tô sempre que a pessoa quiser visitar, entrar para fazer alguma visitação, a gente atende de sábado, de domingo. Esse mês de dezembro e mês de janeiro eu não vou estar lá, porque eu vou estar fazendo uma viagem. Então não vou estar lá, mas minha mãe estará lá, meu pai e minha mãe às vezes sabem explicar até melhor do que eu sobre mim mesmo. Pedro, para aproveitar o nosso tempo aqui desses recortes todos, eu vou fazer um exercício que para você vai ser quase, de novo, um sabor de uma brincadeira, tomara que o seja. Eu vou tentar, você vai perceber que lançar uma palavra no vento para ver onde essa folhinha seca vai cair, tá bom? Vou aguçar a sua memória. O que você fazia em cima daquela árvore na Elemento Natural? Pegava jabuticaba. Quem é Angico para você? A grota de Lampião morreu e uma árvore também. O que esse verso lhe traz ou lhe diz? Todo tempo que eu disser, para mim é pouco, para dançar com meu benzinho numa casa de reboco. Me lembra a coletânea 50 anos de chão que você me presenteou. Quando fala desse jeito, bem rimado, dividido, eu digo para o Pedro o dito pelo não dito. Eu estou fazendo uma trovinha?
Com certeza. Quem é esse tal de Jackson do Pandeiro? Rei do ritmo. Rei do ritmo. O que é rock rural e por que você escreve rock e transforma em forró? Eu escrevo rock rural, é uma coisa que eu acho muito da hora, trabalho principalmente do Saia, Guarabira, apesar de não ser meu gênero favorito de rock, né? Porque minhas bandas favoritas são Doors, The Doors, Beatles e Pink Floyd. Mas eu escrevo primeiro em rock, cara, porque primeiro que dá pra aproveitar com a minha banda, que eu também agora atualmente estou com a banda Júpiter. Júpiter com P mudo a gente fez. Inclusive, eu e o Amadeu, a gente tem muito esse negócio de pegar astrologia, né? A gente gosta muito de astrologia. E a gente fez esse Júpiter pegando o planeta, o deus romano, e Júpiter é um planeta que ele emana luz. E a Karamuru não estava dando certo no ano passado. A gente ficou parado, querendo voltar, e a Karamuru era como Saturno. Ela consumia luz, e a Júpiter era um planeta que emana. Então eu primeiro escrevo em rock, porque dá para aproveitar para tocar com a banda, e também porque fica mais fácil na hora de você fazer a construção de melodias. E como o rock também é algo que surgiu do blues, que veio do meio rural, a gente joga depois, é só mudar a batida e vira um forró. Explica para eles que se você ouvir Sai Guarabira e você ouvir Raul, você pode estar ouvindo coisas que se conversam, apesar de eles acharem que só está na novela, agora, na música, no tempo que ele está gravando. Se você ouvir o Elvis Presley, não, se você ouvir, vamos pegar o Robert Johnson, em 1936, eu acho que ele gravou as músicas. Se você ouvir o Robert Johnson e você ouvir o Luiz Gonzaga, você vai estar ouvindo a mesma coisa. Se você ouvir o John Lee Hooker, você ouvir o Son House, que é do blues, Delta Blues, e você ouvir o Oliveira de Panelas, do repente, você vai estar ouvindo a mesma coisa, o mesmo meio rural, a mesma história de trabalho. Você vai estar sempre ouvindo apenas em lugares diferentes, mas o contexto é praticamente o mesmo. De repente, eu chamo você para o repente para você unir o verso cantado com um cordelzinho de um pedaço agora. O que eu falei, eu acho que da última vez que eu vim aqui. Um cabra de lampião, por nome Pilão Deitado, que morreu numa trincheira num certo tempo passado e agora pelo sertão anda correndo visão, causando mal assombrada. Chegada de Lampião no Inferno, José Pacheco. Muito bom. Pedro Mota Popoff. A vida é feita de ciclos e trajetórias. E saindo atrás dos montes Palmir, lá em Malechef Log, passando por Sirinagar e descobrindo a mata que foi picada lá perto de Três Bocas, que nasceu a Londres, aqui nossa paranaense, chegando nas suas gerações da Dona Terezinha, a gente tem o prazer de conversar com você aqui no Câmara Livre para escrever um pedacinho de um recorte dessa estrada. Então, no seu caso, por uma questão de um projeto nosso aqui, o Câmara Livre volta logo ali, daqui 10 anos, para conversar com você. Você topa? Com certeza. Muito obrigado por ter vindo aqui. Tamo junto, Nelson. Obrigado. Até nosso próximo encontro.